Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez está começando o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal. Vamos mais uma vez beber da fonte bendita da Palavra de Deus contida nas Sagradas Escrituras. Estamos no mês de outubro, mês das missões, e vamos então mais uma vez nos deixar impulsionar pelo Senhor Jesus, nosso Mestre, a fim de que, aprendendo dele, possamos avançar na missão de cada dia. Bebendo da fonte, então, é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no texto do Evangelho que vamos ler na liturgia católica neste domingo, o 28º domingo do tempo comum. Se você tem por perto a sua Bíblia, pode tomá-la. Vamos ler o texto de Marcos. Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30. Jesus saiu caminhando, quando chegou alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Disse Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Conheces os mandamentos: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás fraude, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus então olhou bem para ele com amor e lhe disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele, porém, ficou pesaroso por causa desta palavra e foi embora, cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando em redor, Jesus disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com estas palavras. Jesus tornou a falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram ainda mais perplexos e diziam uns aos outros: Quem então poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, ninguém que deixe casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, ficará sem receber 100 vezes mais, neste tempo agora, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, este belo e forte texto de São Marcos nos ajuda a penetrar mais uma vez o mistério de Jesus, a quem nós seguimos despojados, desapegados dos bens deste mundo, daquilo que é do humano, daquilo que é do mundo. Para os homens é impossível o caminho e a chegada à plenitude, mas para Deus não. Importa, portanto, colocar Deus no centro, colocar Jesus no centro da nossa vida,
da nossa história, do nosso caminho, para aprender tudo dele, para relativizar o que ele relativizou e para absolutizar aquilo que ele absolutizou. É importante, então, meu irmão, minha irmã, nós nos debruçarmos sobre este texto. Aqui nos encontramos com alguém que parece ter pressa na sua necessidade ou na sua preocupação. Chegou alguém correndo, de joelhos, e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Na pergunta que este homem, um moço, segundo Mateus, faz, ele pergunta: Mestre, o que devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Mas as duas construções caem bem para Jesus. Ele é o bom mestre. Ele é o bom mestre porque ele é Deus. Ninguém é bom senão só Deus. Então, bom mestre. Esse bom cabe bem a Jesus. Na versão de Mateus, que devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Ele também é o caminho. E por ser o caminho para a vida eterna, ele é bom. Ele é o bom caminho. Portanto, Jesus é o bom mestre, Jesus é o bom caminho, e o que aquele homem quer saber é exatamente o que ele deve fazer para alcançar, para herdar a vida eterna. Não basta, segundo o texto e segundo a resposta de Jesus para aquele homem, não basta o cumprimento rigorista, formal dos preceitos da lei. É preciso algo a mais. E aqui neste texto de Marcos, há uma palavra bonita e diferente dos outros dois evangelistas, onde também encontramos esse texto. O versículo 21. Jesus então olhou bem para ele com amor. Jesus olhou bem para ele. Isto é, gastou o olhar e mais do que isso, gastou o afeto porque olhou com amor. Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aqui Jesus dá, digamos, àquele homem o ponto central para a sua pergunta. Aqui se trata, portanto, de relativizar as muitas coisas, os muitos bens que, segundo o texto, aquele homem tinha, para então seguir Jesus, ir e seguir Jesus. Aqui certamente estamos diante da questão que ocupou muito da primeira comunidade cristã, tanto nos evangelhos quanto também nos escritos do Novo Testamento e ao longo do caminho até aqui, que é a questão, o lugar, o endeusamento das riquezas. O que está em questão aqui no texto é exatamente a possibilidade de salvação daqueles que, tendo os bens, não conseguem vê-los em perspectiva cristã e evangélica. Não conseguem dispor desses bens para a vida e para o bem daqueles outros mais pobres, menos capazes da vida, porque lhes faltam os recursos, as condições necessárias para a vida. Aqui estamos diante, portanto, do risco da riqueza. A riqueza acumulada com trabalho, com fadiga, com criatividade, com zelo, com justiça, essa riqueza precisa ser administrada em vista do bem dos mais pobres, daqueles que podem precisar da caridade, do amor, do espírito evangélico deste rico que, a partir de Jesus, é capaz de relativizar a sua riqueza e ajudar quem precise dela. Porque aquele outro rico, que cresceu na corrupção, no roubo, na injustiça, esse rico, mesmo se desse aos pobres a metade da sua riqueza, a outra metade seria maldita, seria suja, e não haveria nenhuma bênção sobre essa riqueza, mesmo que metade dela fosse dada aos pobres. Aqui se trata, portanto, de tomar consciência de que a riqueza é um risco. É um risco porque
ela pode me fazer entender que o meu dinheiro pode tudo, alcança tudo, compra tudo, a ponto de eu não precisar de Deus. O importante aqui, portanto, meu irmão, minha irmã, é aprendermos com aquele mestre de Nazaré que nos ensina que é preciso tê-lo acima de tudo. Uma só coisa te falta, vende tudo, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Depois vem e segue-me. Segue-me. Esta é a palavra mais importante, mais oportuna aqui. Quem segue Jesus, tendo ou não os bens, sabe relativizá-los. No grupo de Jesus havia mulheres que ajudavam Jesus com seus bens. Zaqueu deu um passo bonito de conversão. Mateus também largou a banca e foi com ele. Havia outros homens e mulheres ricos, ricas que estavam com Jesus e que deram conta de romper com o endeusamento da riqueza, colocá-la a serviço do Evangelho, a serviço de Jesus, a serviço dos irmãos, relativizando isto, mesmo tendo mais do que os outros, e por isso deram conta de fazer um caminho de seguimento que os levou para dentro do mistério da salvação. É preciso relativizar bens, relativizar pessoas, relativizar afetos, para que Jesus esteja à frente como o primeiro e grande amor que nos ajude a administrar os outros amores, os outros bens e tudo aquilo que nós tenhamos. A nossa fé também nos ajuda a compreender o lugar e a destinação dos bens, muitos ou poucos que tenhamos. Não aconteça que nós também vamos embora muito tristes porque escolhemos a riqueza e deixamos Jesus passar. Bebemos da fonte. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa. No coração deste tempo, estamos no mês de outubro, mês das missões, e vamos nos fazendo discípulos missionários do Senhor Jesus no coração deste tempo. Tempo difícil, tempo exigente, tempo de muitas e graves injustiças, tempo onde o abismo entre ricos e pobres se instala e vai crescendo cada vez mais, tempo em que também vamos percebendo bonitas experiências de solidariedade e de conversão na direção dos pequenos, pelo menos da parte de alguns. Isto já é um sinal bonito de que o Evangelho, a fé, tem levado luz e conversão aos corações. Pois bem, neste mês missionário, nós somos convidados a retomar a nossa missão. E qual é a nossa missão? É claro que cada um tem a sua missão. Cada vida é uma missão. Cada vida é missão. Nos vários estados de vida, não é? Na vida de família e na vida matrimonial, onde boa parte de nós, de fato, vive a sua história e o seu caminho vocacional, mas há outros tantos no meio de nós que escolheram a vocação para a vida consagrada, para a vida religiosa, a vida sacerdotal, ou para as várias formas de consagração, seja na vida celibatária ou também consagrações vividas dentro do matrimônio e vividas também dentro de alguma comunidade. Enfim, há muitas formas e expressões
de missão, de transformar a minha e a sua vida em missão. Mas há, digamos assim, uma missão grande, na qual todos estamos igualmente inseridos. E essa missão grande na qual estamos inseridos todos, independente da vocação de cada um, é a missão de anunciar e fazer crescer no meio de nós o reino de Jesus. Venha a nós o vosso reino. É assim que rezamos com Jesus ao Pai. O reino do Pai, o reino de Jesus, que Jesus anuncia e inaugura, esse reino que deve dar sentido e horizonte à missão, à vocação de cada um. E para descobrir e crescer na compreensão do reino, precisamos voltar sempre ao Evangelho. Voltar sempre a Jesus, recomeçar sempre a partir de Jesus. É a partir dele, portanto, que nós vamos, no nosso estado de vida, na nossa vocação pessoal, vamos então percebendo o que podemos fazer. Como aquele homem do Evangelho pergunta, o que podemos fazer para avançar na direção da plenitude da vida, da plenitude do reino. Reino e vida eterna que já começam aqui, no meio de nós, quando aderimos a Jesus e nos colocamos no caminho dele, atrás dele, como discípulos missionários dele. É preciso então que a minha missão e a sua missão, seja ela qual for, é preciso que a nossa missão colabore com a construção do reino de Jesus no meio de nós, no nosso ambiente, no nosso entorno, por onde nós passamos e vivemos. É importante retomarmos sempre a centralidade de Jesus, o bom mestre. É dele que aprendemos tudo, é dele que aprendemos todas as coisas. É dele também que aprendemos a dispor das nossas energias, do nosso tempo, dos nossos afetos, dos nossos bens. Não se trata de jogar tudo isso fora, como se isso não tivesse valor algum. Quando Jesus nos pede hoje no Evangelho que é preciso também relativizar os afetos ligados à família, também o nosso olhar sobre os nossos bens, os nossos campos, como lembra o Evangelho, isso não significa dar as costas a tudo e ir embora, mas significa colocar isso tudo no seu devido lugar. E quando nós, olhando para Jesus, aprendemos tudo dele, aprenderemos também a ajustar nossos afetos na direção da nossa família, dos nossos amigos, daqueles que estão conosco no caminho. Aprenderemos também a lidar com os nossos bens, os nossos campos, aquilo que nós conquistamos com o nosso trabalho e com a nossa fadiga. O importante é nós entendermos, meu irmão, minha irmã, que não dá para escolher ficar com estes afetos humanos e com os bens terrenos e deixar Jesus passar e não ir com ele. Aquela palavra do Evangelho que ouvimos, de fato nos causa um certo incômodo. Aquele homem foi embora muito triste porque tinha muitos bens. Aquele homem foi cheio de tristeza e de bens, mas vazio de Jesus. Foi sem Jesus. Foi na contramão de Jesus. Foi seguir outro. Foi seguir a si mesmo, a sua ambição, a sua avareza, ao seu modo de lidar com os bens fartos da terra que ele tinha, mas levando consigo também a sua farta tristeza, porque escolheu tão somente isto. O que aquele homem tinha era tão somente os seus muitos bens e a sua muita tristeza e mais nada. Por isso é importante que neste tempo da nossa vida, da nossa missão, reaprendamos que também no caminho da vida, no caminho da missão, nós precisamos dar centralidade a Jesus. Ele é o centro, a Ele o nosso primeiro amor, o nosso primeiro afeto, o nosso primeiro olhar, a fim de que a partir dele possamos então construir os afetos e os olhares,
administrar o muito ou o pouco que temos. E neste tempo de pandemia, que vai se estendendo mais do que nós esperávamos, apesar de o cenário ser hoje um pouco melhor, porque muitos, grande parte, a maioria certamente, deu-se a tarefa e ao dever de tomar a vacina, e tendo-a tomado, já foi configurando assim um outro quadro coletivo de saúde e de combate à pandemia. Isso então vai gerando um quadro que vai inclusive permitindo que possamos nos reunir mais e melhor, possamos estar mais juntos. Mas a pandemia revelou-nos, sim, e isso é importante ressaltar, também expressões muito bonitas de solidariedade. Por toda parte, nós vimos muita gente simples, mas também gente abastada, gente rica, que aprendeu a lição do Evangelho de que é possível e necessário repartir. Vimos muita gente empenhando-se em campanhas para recolher alimentos, agasalhos, remédios e outros bens que eram necessários àquele momento inicial de pandemia e que são necessários também hoje. Creio que aprendemos a fazer lá, no início da pandemia e no desenvolvimento inicial dela, aprendemos a fazer lá aquilo que podemos e devemos fazer todos os dias e em todos os tempos. Aprendemos a ser solidários, aprendemos a olhar com amor os irmãos, aprendemos a cuidar. É tempo de cuidar. Esta é a campanha que estamos fazendo desde o início da pandemia. É tempo de cuidar e muita gente aprendeu. Muita gente deu do seu pouco e muita gente deu do seu muito. E graças a isso, muitas famílias e pessoas puderam sofrer menos durante a pandemia. Mas é verdade que a pandemia vai se esticando, os efeitos dela também, o desemprego, a angústia, a tristeza, o medo, a incapacidade de retomar a vida cotidiana. Pessoas que perderam seus entes queridos e também perderam o ritmo da vida. É preciso então que nós de fato mantenhamos acesa a chama da caridade, a chama da solidariedade. Ricos e pobres somos chamados a avançar numa convivência onde ninguém fique esquecido, onde ninguém sofra mais do que precisaria, onde ninguém seja abandonado à distância, sem que ninguém apareça para o socorro imediato e necessário. A pandemia, meu irmão, minha irmã, nos exercitou aí, neste lugar bonito do cuidado, da solidariedade, do amor. E isso pode e deve continuar. Percebemos que demos conta, percebemos que há iniciativas, há pessoas, grupos, entidades que são capazes de coordenar esse trabalho que poderia perfeitamente ser continuado. E, é claro, avançando para também políticas públicas de cuidado, de atenção. Mas o fato de as políticas públicas de atenção e de cuidado não serem tão abrangentes e também não serem para todos os que precisam delas, isso não nos desobriga a fazer o que podemos agora, a dar agora, a socorrer agora. É preciso fazer uma coisa e outra. É preciso exercitar-nos, sim, na missão de fazer crescer o reino, e nesse reino ninguém passa fome, ninguém morre de fome, ninguém vive a experiência da morte precoce. E isso ainda acontece, e muito no meio de nós. É sinal que precisamos mais empenho, mais criatividade, mais pressa para trazer o reino para perto de nós, para dentro de nós, fazendo tomar dimensões amplas na nossa história. Façamos isto e também peçamos a Deus e aos governantes que façam bem a parte deles. Que Deus ilumine cada governante para que sejam capazes de criar políticas de cuidado. Mas enquanto isso não chega, ou não chega tanto quanto precisamos, mantenhamos acesa a chama da caridade.
socorrendo-nos uns aos outros, cada um dando do seu muito e do seu pouco. E fazemos isto por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por causa do Reino. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja. Na tradição da igreja, nesse mês missionário, há muitas coisas boas e belas que podemos compartilhar. A primeira delas é a oração. E vamos rezar, ao final desse bloco, a oração do mês missionário. A segunda coisa, e ela é muito importante também, a nossa partilha. No terceiro domingo de outubro, vamos fazer a coleta missionária, onde cada um vai dar do seu pouco ou do seu muito. E essa coleta missionária é destinada à missão entre nós e a missão longe daqui, a fim de que esses recursos ajudem e favoreçam o anúncio de Jesus Cristo, a construção e ampliação das estruturas de evangelização, e assim o reino vá tomando proporções maiores entre nós, a partir do anúncio, a partir da conversão e a partir do caminho novo que se toma depois do encontro com o Senhor Jesus. Mas também nesse mês de outubro, como viveremos em breve, vamos mais uma vez nos voltar para a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, pedindo também a ela pela nossa pátria, nossa gente, nossos governantes, a fim de que possamos crescer na capacidade de dialogar, de conviver, de sermos irmãos, deixando para trás e jogando fora as muitas e graves polarizações, agressividades, incapacidades de diálogo e de convivência. Tudo isso queremos jogar fora, olhando para a pequena imagem da Santíssima Virgem Maria, Senhora Aparecida, contemplando-a como nossa mãe, reconhecendo-nos filhos e, portanto, irmãos que precisamos fazer ainda muitas conversões para que a nossa convivência seja agradável, seja bonita, seja fecunda e possa também essa mesma convivência levar alegrias ao coração da mãe que nos vê a partir do céu como filhos bons que buscam imitar Jesus, o Filho dela. Vamos então, nesse mês de muitas e intensas orações, vamos partilhar no final desse bloco a oração do mês missionário. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão. Nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho, tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, Mãe missionária, e São José, protetor da família, inspirem-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Na tradição da Igreja.
Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.